Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês as mais recentes atualizações dos atletas que vão competir na categoria Open do Arnold Classic Ohio. Estamos falando de um show que já vai começar o ano, a temporada da melhor forma possível, porque a gente está falando do show, como vocês estão vendo aí na tela, onde a gente vai ter dois Mr. Olympia, no caso o Rad Chopin e o Brandon Kirby, onde a gente vai ter um cara que já foi top 3 do Mr. Olympia, dois caras que já foram top 3, né? No caso ali o Andrew Jackett e o Nick Walker. Estamos falando de um cara que já foi top 4 do Mr. Olympia, que é o Martin Fitzwater, e depois a gente tem mais três caras que sempre estão dentro do top 10, que é o Rafael Brandão, o Hakeem Williams e o Tony Toletti, Tony Burton. Então a gente tá falando de um show do mais alto nível, um show que vai ser muito interessante, muito impressionante. Então, vamos lá, primeiro de tudo aqui comentar sobre um cara que eu acho que vai estar dentro do top 5 e pode brigar pelo top 3 aí, dependendo de como que ele vier na finalização dele, se ele acertar na finalização dele, que é o nosso brother aqui, o Rafael Brandão. O Rafael Brandão, ele resolveu se mudar lá para Las Vegas, tá fazendo mudou totalmente a vida dele, o foco dele agora é 100% bodybuilding, não que antes aqui no Brasil não fosse, né, mas aqui no Brasil o Rafa é um cara que ele sempre pensa muito em, o que é que ele vai ser depois que ele se aposentar, porque o bodybuilding tem uma vida curta, ele sempre comenta isso em podcasts e tudo mais, então ele fez muito bem um plano de carreira para onde que ele queria chegar, de acordo com a idade que ele ia tendo, e ele tá batendo todas essas metas, ele tá chegando nos objetivos dele de acordo com aquilo que ele planejou, só que existe o mundo pós o bodybuilding. Hoje você tem hype, hoje você tá competindo, você tem a atenção da mídia e tudo mais, só que como que vai ser a sua vida pós competir? E aqui no Brasil, o Rafa sempre pensou muito na questão de consolidar esse pós-carreira dele. Por isso que ele desenvolveu linha de roupa, por isso que ele desenvolveu linha de suplementos, por isso que ele trabalhou várias marcas de suplementos, por isso que ele trabalha desenvolvendo ali o seu centro de treinamento, fazendo eventos presenciais, palestras, workshop e tudo isso. Então, tudo isso acaba desviando um pouco da atenção dele. Quando ele tomou a decisão de ir para o Mr. Então, quando ele tomou a decisão de se mudar para Las Vegas e viver 100% bodybuilding lá, de se distraindo um pouco dessas coisas, ele consegue viver 100% bodybuilding, e isso daí eu acho que é muito bom para ele, principalmente psicologicamente, para ele poder ter apenas uma coisa para focar, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E outro detalhe importante também, né, ele tá ali no dia a dia convivendo com o Neil Hill, que é o seu treinador, então também fica muito mais fácil para ele poder ter um feedback ali de tudo que ele tá fazendo e ver o resultado que isso vai dar. Por isso que a minha aposta é o Brandão tá dentro de um top 5, podendo brigar aí pelo um top 3 nesse Arnold Classic Ohio. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô sendo muito fanista aqui só porque é brasileiro, tô puxando muito sardinha, ou vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários. Bom, um outro cara que esse aqui, eu vou colocar aqui para poder comentar com vocês, que ele é uma incógnita na minha opinião, por uma questão que ele está fazendo a primeira preparação by yourself, feita por ele mesmo tá fazendo a sua preparação, ele não tem um treinador, então eu acho que isso pode dar muito ruim, como às vezes ele pode acertar por ele ser o cara que melhor se conhece, só que será que ele vai ter o raciocínio lógico de saber o que ele precisa tomar, o que não precisa tomar, o que tem que fazer na finalização para poder acertar o melhor shape? Por isso que eu acho que o Nick Walker é uma grande incógnita. O shape dele, na minha opinião, tá muito menor do que ele tava nessa fase de preparação para poder competir no Mr. Olympia, faltando ali 6 semanas, só que é um menor de tipo, tá menos inchado, eu acho que ele tá mais flat, tem que ver o monstro que isso vai virar quando ele começar a carbar e colocar carboidrato dentro desse físico aqui, se ele vai ficar muito impressionante. O detalhe do Nick Walker é aquele, né, todo mundo sabe, todo mundo comenta, ele mesmo já comentou, que é ele conseguir equilibrar a parte superior do físico com a parte inferior do físico. Se ele conseguir trazer esse equilíbrio, ele vai com certeza vir com shape muito impressionante, e se ele vier minimamente parecido com o shape dele do Pittsburgh Pro do ano passado, de 2025, onde muitas pessoas acreditavam que o justo seria ele ter vencido o Derek Lunsford, eu acho que não tem como a gente questionar que ele vai estar dentro do top 3 e possivelmente brigando pelo título, se ele vier com o shape 90% parecido com aquele shape lá, só que a grande incógnita é essa questão de ele ser o seu próprio coach, por isso que eu acabei colocando ele um pouquinho mais atrás aqui. Bom, o Rad Chopin, eu acho que ele é o franco favorito, ele é o cara que tem as melhores colocações ali, o melhor currículo competindo no Mr. Olympia, só que
ele não tem nenhuma atualização, não tem nenhuma notícia, muitas pessoas não conseguem falar com o Rádio Chopin, porque a gente sabe que tá tendo muitos conflitos, né, internos, tá tendo praticamente uma guerra civil lá no Irã, onde é a terra do Rádio Chopin, e ele não postou nada recente. O último post dele, a gente pode ver aqui, ó, que foi esse post aqui, que é uma declaração praticamente, que foi feita há 3 semanas, depois disso aqui nunca mais teve postagens, então a gente não tem notícias sobre o Rádio Chopin. E a gente sabe que o Rádio Chopin ele tem aquela dificuldade para poder estar entrando nos Estados Unidos, ele tem que ir para Dubai, lá no consulado, conseguir um visto especial, que é um visto que dura poucas semanas, para depois estar indo viajar para os Estados Unidos, e faltando 6 semanas até agora a gente não tem nenhuma atualização do Rádio Chopin. Então, o Rádio Chopin, eu acho que ele tem uma incógnita muito na questão de não sei se vai ser possível dele competir por causa da situação do conflito interno do país dele. Isso pode estar afetando a preparação dele e pode fazer até com que ele não consiga o visto para poder estar indo competir competir lá no Arnold Classic Ohio. Então, minha opinião sobre o Rádio Chopin é, se ele for, ele tá tendo muitos problemas internos no seu país, que eu acho que isso vão trazer problemas na sua preparação, que pode fazer com que ele não tenha a melhor preparação do mundo. Então isso pode fazer com que ele perca, na minha opinião, esse favoritismo para o título. E a maior possibilidade, embora a gente não tenha nenhuma informação, tá? Só especulação aqui, teoria da minha cabeça, com base no que eu tô vendo e com base na falta de informação que a gente tem. Eu acho que isso torna muito difícil do Rádio Chopin conseguir ir competir. Então, eu vou partir do pressuposto que o Rádio Chopin não vai conseguir ir para os Estados Unidos para poder estar competindo no Arnold Classic Ohio, o que torna o cara que pode se tornar aí o favorito pro título algum desses dois aqui. Não você, Tony, você vai depois. Cadê o nosso parceiro Andrew Jackett? Esse mamute aqui, ó. Eu acho que a disputa de título vai ficar... Então, assim, partindo do pressuposto, na minha opinião aqui, tá? Teoria da minha cabeça, não tem nenhuma informação, deixando bem claro isso para todos vocês. Partindo do pressuposto que eu acredito que o Rádio não consiga ir competir, eu acho que a disputa do título vai ficar entre o Martin Fitzwater e o Andrew Jackett. E olhando atualizações de shape mais recente do Martin, ele tá muito impressionante, tá muito arredondado. Ele é um cara que ele tem um shape que tem um volume muito bom. Eu só me preocupo um pouco com a questão que ele tem uma assimetria na perna que me incomoda um pouco. Ele tem uma perna que é um pouco mais volumosa que a outra, e isso fica bem evidente em algumas poses que ele faz no palco. Isso eu acho que acaba tirando um pouco do detalhe do físico dele, mas ele é um cara que ele tem volume, ele é um cara que no Mr. Olympia ele chega seco. A gente tem que ver se ele vai conseguir trazer o shape que ele apresenta no Mr. Olympia nesse show aqui, porque em outros shows que ele competiu ele não chegou tão seco, ele deu uma ramelada aí na finalização. Então eu acho que isso é um detalhe importante, ele precisa acertar na finalização. Como o cara que eu acho que vai competir com ele aqui é o Andrew Jackett, que também é um cara que não costuma chegar tão seco, eu acho que esse não é um ponto tão importante assim na preparação. Porque o Nick Walker, por exemplo, ele é um cara que a gente tem a garantia que ele sempre chega seco quando ele se preparava com um coach profissional. Agora que ele vai fazer a preparação por ele mesmo, eu acho que a gente já não pode ter essa garantia. Por isso que eu acho que a disputa vai ficar entre o Martin, e sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Martin é o franco favorito, porque o Martin ele vem pouco a pouco subindo degraus, se tornando cada vez um cara mais consistente, um cara que vai comendo pelas beiradas. E, sendo sincero com vocês, na minha opinião, no Mr. Olympia, ele merecia ficar em quarto lugar, vencer o Samson Dauda, porque 2 semanas depois do Mr. Olympia eles competiram e o Martin venceu o Samson Dauda. Então eu acho que o justo seria o Martin vencer o Samson Dauda e ter ficado ali no top 4, apertando legal ali para poder vencer até mesmo o Andrew Jackett. E o Andrew Jackett, ele postou essa foto aqui, que gerou muita especulação, gerou muito debate, muita discussão na mídia gringa, aqui no Brasil também, que, seguinte, eu acho que isso aqui é uma foto antiga, tá? Porque, principalmente olhando para as pernas do Andrew Jackett, as pernas dele estão muito, muito volumosas. Se a gente for ver, ó, ele postou até um videozinho aqui. Ele botou, o bicho é malandro, né? Ele botou ali a imagem como se fosse o início do vídeo, mas eu acho que nem tem essa imagem nesse vídeo aqui que ele postou. E assim, a grande dificuldade do Andrew Jackett, na minha opinião, é justamente essa questão das pernas, né? Ele tem vindo, na minha opinião, com as pernas cada vez menos arredondadas. Isso tem tirado um pouco do aspecto impressionante do shape dele. Então eu acho que essas pernas dele, se realmente vier essas pernas aqui,
esquece. Eu acho que ele vai ser o favorito, ele vai ganhar esse título. Mas eu tô partindo do pressuposto que essa foto aí é uma foto antiga. Porque olha isso aqui, ó. Olha a diferença, isso aqui é competindo, tudo bem. Aqui ele ainda tá secando, tem coisa pra tirar. Mas tá muito grande, pô, o volume dessas pernas, desse quadríceps, comparado aqui com ele no palco. Deixa eu ver até se eu pego outra foto aqui, ó. E eu não tô querendo dizer que a perna dele é pequena, tá? Mas eu tô querendo dizer em comparação com outros atletas. Mas olha isso aqui, a perna não tem esse arredondamento tão grande assim pra parte lateral, né? O posterior não, perdão, o vasto lateral. O vasto lateral ele não arredonda tanto assim quanto nessa foto. Então eu acho que essa foto aqui é uma foto antiga, ou vamos dar o crédito aqui pro cara, né? Não vamos duvidar que o cara tá postando uma foto antiga pra enganar todo mundo. Vamos dar um pouco de crédito aqui e supor que isso aqui é real. Eu acho que isso aqui, então, é uma mudança muito boa que ele fez na pose dele. Colocando as pernas pra fora ali, agora vocês estão vendo. E flexionando um pouquinho o joelho pra ficar com a perna mais arredondada. Porque aqui, ó, vocês podem ver que ele posa bem alto, né? Ele tá totalmente esticado, ele não tá agachando um pouquinho. Então pode ser que ele esteja experimentando uma variação diferente de pose. E essa variação deu muito bom pra ele. Quem posa parecido com isso aqui é o Derek Lunsford. O Derek Lunsford, quando ele posa mais ou menos dessa maneira também pra valorizar um pouco das pernas, que acaba sendo o músculo mais fraco dele. Então assim, dando um pouco de crédito pra ele, já que a gente não tem o porquê desconfiar do cara, se isso aqui foi uma foto realmente atual, eu acho que é uma nova variação de pose que ele tá experimentando, e que se ele levar isso aqui pro palco, esquece, ele vai ser campeão. Mas se isso aqui for uma foto antiga, aí eu acho que o Martin é o franco favorito para levar esse título aqui. Hoje, faltando 6 semanas do show, tá? Quando estiver mais próximo do show, ainda vou fazer outros vídeos de atualização e minha opinião pode estar mudando, mas vocês sabem, minha opinião é aquilo, não vale de merda nenhuma, porque eu não decido quem vai vencer ou quem vai perder um campeonato, assim como a sua opinião também não vale de nada, então não guarde sua opinião apenas pra você, coloque ela aqui nos comentários, comente a sua opinião, se você concorda, discorda, se você acha que eu falei alguma coisa absurda aí, deixa aqui nos comentários pra gente ter um debate saudável, beleza? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gostaria de agradecer demais a companhia de todos vocês. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like também para poder apoiar o nosso projeto aqui, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Estamos quase batendo a nossa meta de chegar em 1 milhão de inscritos, faltam só 999.300 pessoas para a gente conseguir bater a nossa meta, então cada inscrição sua aqui vai ajudar a gente pra gente conseguir chegar na nossa meta, beleza? Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.